Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula intitulada Evolução Histórica da Questão Ambiental, do componente curricular Fundamentos de Gestão Ambiental do nosso curso de Mineração e Meio Ambiente. Eu sou o professor Vanderlei e vamos iniciar a nossa aula falando sobre o ser humano, que é uma espécie que possui grande capacidade de adaptação no meio ambiente. Por exemplo, nós podemos ser encontrados desde os desertos mais quentes até os polos mais gélidos. Nós criamos um ambiente próprio, ou seja, modificamos a natureza ao nosso redor, criamos um meio cultural diferente do meio natural. Desde a pré-história, o ser humano vem passando por modificações em busca de se distanciar da natureza. A primeira modificação foi a criação de ferramentas para compensar as nossas condições biológicas pobres. Por exemplo, a espécie humana não possui as garras de animais ferozes para se defender, nem a pelagem de animais de terras frias para se manter aquecido. Então, o ser humano compensou essas questões criando ferramentas. A segunda modificação foi a formação de grupos. Com isso, o ser humano passa a se organizar, multiplicando as capacidades individuais, o que, posteriormente, propiciou o aumento de seu impacto no meio natural. A terceira modificação foi a organização de tarefas e do trabalho. Houve a distribuição de funções, sequenciamento de tarefas, o que permitiu um aumento de rendimento, superação de limites, mas, consequentemente, também aumentou seus impactos no meio natural. Há aproximadamente 8.000 anos, ocorreu a primeira grande revolução científico-tecnológica humana, que foi o domínio das técnicas de agricultura e domesticação de animais. Isso permitiu à espécie humana a se fixar nos lugares. Além disso, com o passar do tempo, surge a noção de propriedade privada e a necessidade de ocupar e defender suas terras. Além disso, a agricultura e a pecuária permitiram a esses humanos serem mais saudáveis, o que propiciou, no médio e longo prazo, o aumento da população. Se há mais pessoas no ambiente, maior é o impacto que elas causam. Durante o século XVIII, ocorreu a segunda grande revolução científico-tecnológica humana, que foi a Revolução Industrial. Este processo se manteve até a segunda metade do século XX, por volta das décadas de 1960 e 1970. Neste período, o foco era o progresso material, através da produção de bens de consumo, sem se preocupar com a possibilidade dos recursos naturais um dia acabarem. A visão da maioria da população era de que o progresso deveria ocorrer a qualquer preço, mesmo que isso pudesse destruir o meio ambiente. Infelizmente, esse tipo de visão ainda existe no mundo. Felizmente, a partir da década de 1960, a sociedade começou a se preocupar com a incorporação dos aspectos referentes ao meio ambiente natural no processo de desenvolvimento. Movimentos populares de insatisfação em relação às políticas econômicas dos países resultaram em protestos e deram voz à questão ambiental. O livro Primavera Silenciosa, publicado em 1962 pela autora norte-americana Rachel Carson, é considerado um marco do debate ambiental. Nesta obra, a autora alertava sobre os perigos do uso indiscriminado do DDT, que é um agrotóxico que, além de muito poluente, persiste por muito tempo no ambiente. Inclusive, atualmente, seu uso é proibido em vários países. Em 1972, houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida popularmente como Estocolmo 72. Nesta conferência, os países desenvolvidos defenderam propostas de limitação do desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos para preservar os recursos naturais existentes. Os países em desenvolvimento, por sua vez, acusaram as grandes potências de querer conter a sua expansão industrial. Como resultado, houve a criação de órgãos ambientais nos países e o surgimento de exigências ambientais por parte das instituições financeiras internacionais para aprovar empréstimos. Em 1983, a ONU constituiu a Comissão Brundtland para realizar um estudo global buscando a conciliação entre o crescimento e meio ambiente, até então muito polarizados. Este trabalho resultou em 1987 na vinculação entre economia e ecologia, estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável e lançou as bases para a Eco 92. De maneira simplificada, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Este conceito possui 3 dimensões básicas: dimensão social, dimensão econômica e dimensão ambiental.
Em 1992, houve a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Este encontro popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável e houve a assinatura de 5 importantes documentos, tais como a Agenda 21, que trata de ações que os 179 países que assinaram o acordo iriam promover para alcançar a sustentabilidade no início do século XXI, e mudanças climáticas, que vemos muito falar na mídia. Após novos eventos organizados pela ONU em 1997, que ficou conhecido como Rio+5, e em 2002, chamado de Rio+10, no ano de 2012 ocorreu a Rio+20, que debateu principalmente uma economia verde em prol da sustentabilidade e da erradicação da pobreza, ou seja, a sustentabilidade ambiental só irá ser alcançada quando se alcançar a sustentabilidade social e econômica das populações humanas, e também a criação de um marco institucional para o desenvolvimento sustentável, ou seja, a legislação e as ações dos países devem incorporar a noção de desenvolvimento sustentável para que ele seja alcançado. Obrigado pela atenção e até a próxima.